Bom dia, essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, com os departamentos científicos, Educação Médica Continuada dos Médicos Brasileiros. Hoje recebendo aqui dois especialistas importantes ligados às patologias da dermatologia. A senhora em dezembro laranja, que é uma data, portanto, que remete à condição do câncer de pele, né? Aqui é o Dr. Marcos Chaú, presidente dermatologista, médico dermatologista e presidente da Sociedade Goiana de Dermatologia. Professor Flávio Cavalcante, médico ginecológico e responsável diretor do grupo Melanoma. Nós vamos fazer uma logística, começando pelo Flávio Cavalcante, Melanoma. Em seguida, passaremos ao Dr. Marcos Chaú, que faça a sua explanação. Bom dia a todos, bom dia Valdemar, obrigado pelo convite, estar aqui na sede da Associação Médica de Goiás, no estúdio Washington Ribeiro Luiz, que é um amigo, ser recepcionado aqui pelo Maurício Vigiano neto do professor Maurício Vigiano, sobrinho de uma paciente muito querida minha, a Cláudia. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com meu amigo, Marcos Chaú. É uma satisfação enorme de dividir essa live com ele aqui hoje. Bom, sem alongar muito no tema, vamos colocar aquela apresentação. Ontem nós tivemos a oportunidade, na cidade de São Paulo, no auditório do Hotel Cadoro, ter a projeção do que vai ser o Grupo Brasileiro de Melanoma para o biênio 24-25. Nosso presidente, Miguel Brandão, presidente eleito, que assume a partir de 1º de janeiro de 2024, fez uma apresentação muito interessante a respeito das mudanças climáticas e o que isso pode representar, em última análise, no que tange às incidências e à complexidade do tratamento do câncer de pele. Então, só para a gente mostrar alguns dados que o Dr. Miguel Brandão disponibilizou muito gentilmente para essa live de hoje. Veja, esse ano foi um ano que o mundo inteiro sofreu com as questões climáticas. Veja que no Brasil se suspeita que as ações do homem têm elevado esse clima em 100 vezes, potencializando essas ações. Veja esse super El Niño que está acontecendo nesse ano de 2023, provocou as maiores mudanças até então na história, no que tange a mudança climática a nível dos oceanos, especialmente nos oceanos pacíficos. Traz repercussões. Traz repercussões quando a gente vê que o mundo todo aqueceu. Isso vem muito bem documentado, a NASA vem mostrando isso ao longo da história, desse aquecimento global que vai acontecendo ano a ano, chegando em 2023 como o pior cenário dos últimos 20 anos. Isso se traduz, inclusive, desse aquecimento a nível mundial. A gente vê que as temperaturas mais claras, que são essas representadas pelas cores azuis, elas são bem menos frequentes hoje no mundo que as temperaturas mais quentes, que essas temperaturas laranja e vermelhas. E isso vem traduzido num fenômeno muito importante, que é o degelo das grandes geleiras. Então, por exemplo, esse é um dado da Groenlândia, a gente vê lá que em 2002... o volume de gelo era muito grande, e quando você vem acompanhando a linha, ela é uma linha decrescente, chegando a 2020 com os níveis de gelo muito inferiores àqueles observados em 2002. Isso também acontece, o fenômeno parecido, menos acelerado, até pelo volume de massa de gelo que acontece, na Antártida. Veja, a linha amarela decrescente é da Groenlândia e a linha azul acima é da Antártida, mas a gente acompanha o mesmo fenômeno de degelo dessas grandes geleiras mundiais, tão importante para a regulação do clima no nosso mundo. E isso traduziu no ano de 2023 como um recorde histórico do aquecimento, não só no Brasil, mas no planeta como um todo. E com temperatura chegando até 2 graus acima da média histórica. Isso é muito para o clima nosso. Veja, essas linhas azuis inferiores são linhas que representam a anomalia de temperatura pré-industrial, da era pré-industrial. E a gente vai vendo que depois da era industrial isso vem acontecendo um aquecimento paulatino,
aquecimento paulatino, até que chegamos em 2004 e há uma inversão. Ela passa a ser uma linha positiva desse aquecimento. E observe em 2022 o tanto que a coluna vermelha em 2022 foi superior à média histórica pós-industrial. Isso, de novo, traduz em temperaturas recordes. A maior temperatura já registrada no Brasil aconteceu numa cidade mineira esse ano com quase 45 graus Celsius na média dos dias. É muito alto e a população vem sofrendo muito com isso. Outra coisa alarmante é o índice UV. Ele vem aumentando ano a ano esse índice UV, que é tão importante na gênese, e o Marcos vai falar daqui a pouco, na gênese do câncer de pele. Veja, isso é um recorte do dia 12 de novembro agora, da cidade de Salvador, o índice UV chegando a 12, que é muito alarmante e confere um risco muito alto para a população. E isso, de novo, traduzindo nesse aquecimento que ficou acima da média histórica nesse ano de 2023. Veja, a grande parte do Brasil localizada aí nessa linha vermelha, nessa mancha vermelha de um aquecimento muito importante, né? E o que isso vem trazendo também a nível de vegetação, a nível de clima mesmo? A gente está começando a ver no Brasil umas áreas de desertificação, ou seja, essa grande área vermelha que atinge boa parte da Bahia, Pernambuco, Piauí, está registrando áreas de deserto. Então isso mostrando o tanto que esse aquecimento do sol vem fazendo mal tanto para a população quanto para a vegetação. A nível de população, que a gente vê é isso aí, ó. Esse é uma reportagem que saiu na Veja, que quem escreveu, deu essa reportagem foi o nosso amigo Dr. João Duprá, lá do Hospital do Câncer de São Paulo, do AC Camargo, mostrando um estudo que projeta até 80% de aumento do número de mortes por melanoma, que é o tumor de pele mais temível, em 2040. Então, isso realmente justifica, Valdemar e ouvintes, essa live para a gente alertar a população e mostrar a problemática do câncer de pele e tentar conscientizar a população para um convívio mais saudável diante do sol. Queria agora já de imediato passar a palavra para o Dr. Marcos Henrique Chaú. Ele é médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia de São Goiás. É uma pessoa muito amiga nossa e eu tive o prazer de ser presenteado por ele aqui com a camisa do Dezembro Laranja, da SBD. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia que traz no Dezembro Laranja uma intensificação das ações para poder conscientizar a população dos riscos da exposição solar inadvertida e câncer de pele. Marcos? Bom dia. Flávio sempre orienta a gente muito bem nesse sentido do câncer de pele. Vamos lá, vamos dar sequência. A aula que eu vou ministrar agora é sobre todos os cânceres. A gente vai fazer uma abrangência, a gente não vai limitar um ou outro, claro que não dá para ser tão abrangente com cada um, mas vai fazer passar sobre todos eles. O basocelular, o espinocelular e o melanoma. Bom, como já foi falado, Marco Henrique Chaú, sou dermatologista, atual presidente da SBD Goiás. Vamos falar sobre câncer de pele. Vamos começar falando sobre alguns dados que eu acho que é extremamente importante para a gente ter um know-how de como que tá as estimativas para 2023. Esse é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer aqui do Brasil, em relação especificamente ao melanoma. Aí nós temos números a cada 100 mil habitantes. Então, no Brasil, é 2,24 a cada 100 mil para esse ano de 2023. Em Goiás, 1,83. Em Goiânia, 2,89. Isso em relação a homens. Em relação às mulheres, 1,56 a cada 100 mil a nível Brasil. Em Goiás, esse número aumenta muito, 5,06. E para Goiânia, 6,2.
Em relação a toda a população, em relação ao Brasil, 1,88 a cada 100 mil, 2,74 para Goiás e 3,66 para Goiânia. Isso em números absolutos vão dar cerca de 8.980 casos de melanoma no Brasil nesse ano 2023. É um número grande. Para Goiás, 310 e Goiânia, 90. Em relação aos cânceres de pele não melanoma, que é o basocelular e o carcinoma de células escamosas, ele vai trazer para homens 96,44 a cada 100 mil, para nível Brasil, 99,94 para Goiás e 95,98 para Goiânia, mantendo uma média bem regular. Já em mulheres, a nível Brasil, 107, já para Goiás já vai para 154. Em Goiânia, 119. Em relação à população como um todo, Brasil 101,95 a cada 100 mil, Goiás vai estar maior, 127, e Goiânia 108. Então, Goiás, a nível Brasil, está um pouco a mais em relação à quantidade de casos. Esse número absoluto de habitantes, isso vai dar 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma no ano 2023. Vamos começar falando sobre os cânceres de pele não melanoma. Aí vão ter basicamente dois, basocelular e o carcinoma de células escamosas. O basocelular ele é subdividido em subtipos, né? O nodular, pigmentado, superficial, esclerodermiforme. Isso clinicamente. O de células escamosas, ele vai ser a doença de Bowen, que é o CSC in situ, e aí ele vai ser subdividido em baixo e alto risco. Aí são dois exemplos, o de cima de basocelular, nodular, bem delimitado, o de baixo já é um espino celular, já é uma lesão de difícil percepção de início e fim, um pouco mais complicado. Agora vamos falar um pouco sobre os subtipos do carcinoma basocelular. Nós temos o nodular, ele faz literalmente um nódulo. Esses são mais bem delimitados, você consegue ver aonde começa e aonde termina com mais facilidade, mas não quer dizer que seja fácil. Você vê com mais facilidade onde começa e termina. É uma característica dele, ele faz uma projeção na pele, ele faz um nódulo. O pigmentado, o nome já diz, ele vai ter muita pigmentação. Esse aí ele se assemelha um pouco a um nodular, mas com tanta pigmentação, ele pode ser considerado um CBC pigmentado. A gente tem o superficial, ele é de fácil delimitação também, onde começa e termina. O superficial e o nodular, eles são de melhor prognóstico. Já o esclerodermiforme e algumas outras subdivisões a nível histopatológico vão trazer uma dificuldade maior. Tem um superficial multicêntrico, aí já entra uma outra característica. À direita aí nós temos o CBC esclerodermiforme. Esse dá para ver bem como é difícil nesse pontilhado da lesão. Esse aí a gente desenhou para tentar demarcar aonde que é a lesão. Então o esclerodermiforme é extremamente difícil você ver onde começa e termina. Isso aí foi feito por dermatoscopia. Então nós temos o dermatoscópio, onde ele vai aumentar a imagem e a gente consegue delimitar melhor onde começa e termina. Então é difícil ver onde começa e termina o esclerodermiforme. Agora falando um pouco do carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas. Ele tem o CSC in situ, também conhecido como doença de Bowen. Tem uma lesãozinha mais... tem uma cicatriz aí perto da lesão, já demonstrando que provavelmente já deve ter sido cauterizada anteriormente, e circundada de uma lesão eritematosa, com leve descamação. Dá para ver bem onde começa e termina, porém não é ainda um CSC, é considerado aí uma doença de Bowen, é o CSC in situ. A direita já é um CSC invasivo, vegetante, já bem proeminente em dorso de mão. Falando um pouquinho agora sobre o melanoma. O melanoma, ele vai ter 4 subtipos básicos, que é o extensivo superficial, lentiginoso acral, que é o exemplificado aí na foto, o lentigo maligno e o melanoma nodular.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a característica de cada um deles, dos melanomas. O extensivo superficial, ele é o mais frequente, cerca de 70% dos casos é do lentigo superficial. A idade média de aparecimento é mais ou menos 44 anos. Tem a fase radial, que é aquela fase onde ele está mais indolente, ele está mais tranquilo, é uma lesão um pouco mais benigna, ela não tem característica invasora ainda, e ele vai durar aí cerca de 1 a 7 anos no extensivo superficial. Ele pode ser de qualquer localização, especialmente no dorso em homens e nas pernas de mulheres. O nodular é o segundo mais comum, 10 a 15% dos melanomas. Ele vai ter uma idade média de aparecimento de 53 anos. A duração da fase radial vai de meses até 2 anos, ela é bem mais curta. E pode aparecer em qualquer localização. O nodular, o nome já diz, já é um nódulozinho, já é uma lesão mais protuberante, de nodular e com pigmento, geralmente vem com pigmento. Não esquecer do melanoma amelanótico, que pode ter um nódulo sem nenhum pigmento. O lentigo maligno, cerca de 5% dos casos, a idade média de aparecimento 65 anos, então já dá em pessoas um pouco mais velhas, e a duração da fase radial pode ser bem longa, de 5 a 20 anos. É em áreas expostas ao sol, onde geralmente aparece e na face. O melanoma acral dá de 2 a 8% dos casos, 65 anos também a idade média, a fase radial de 1 a 3 anos, dá principalmente em palmas, plantas, leito ungueal, superfície das mucosas. Existe uma regra que a gente usa para tentar fazer uma triagem sobre essas lesões pigmentadas da pele, porque todo mundo tem alguma lesão pigmentada na pele. Como que você vai fazer um discernimento para saber se aquela lesão é mais preocupante ou não? Tem uma regra do ABCDE. O A é de assimetria, a lesão você divide ela ao meio, se a parte de cima for um pouco diferente da parte de baixo, ela já levanta uma suspeita. As bordas, os contornos, o B é das bordas, o contorno dessa lesão, a borda é irregular, ela dificulta a definição, isso já levanta a suspeita. O C é de cor, então lesões que têm mais de uma cor enegrecida, diferentes tons de marrom, azulado, e distribuição de cores de forma não homogênea, ela pode ser sinal de melanoma. O D é do diâmetro, então as lesões do melanoma são maiores que 6 milímetros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de uma borracha de lápis. E o E, que eu acho que é o mais importante de todos, é a evolução. Então muita gente aí tem uma pinta que está aí há 5, 10 anos no mesmo local e de repente ela começa a crescer, mudar de cor, se alterar, as bordas ficarem irregulares, ela ficar assimétrica. Isso tem que ser chamado a atenção, tem que ir num dermatologista ou num cirurgião oncológico, especialista em melanoma, e fazer um acompanhamento para que se possa ter uma definição se aquela lesão deve ser retirada ou não. O diagnóstico de todos os cânceres, agora falando de todos os cânceres, o diagnóstico é eminentemente clínico. A gente usa de biópsia para formalizar a nossa suspeita, mas o diagnóstico muitas vezes é clínico. É claro que não pode viver sem a biópsia, a gente tem que fazer para confirmar se realmente aquela lesão é cancerígena ou não. E para fazer uma avaliação melhor, hoje em dia a gente usa muito a dermatoscopia. Ela, cada dia que passa, ela está mais presente no consultório dermatológico. É usado o dermatoscópio, ele vai aumentar às vezes 10, 20 vezes o tamanho da lesão, e pelos achados encontrados pela dermatoscopia, você consegue definir melhor se é uma lesão suspeita de câncer ou não. Os ultrassons dermatológicos, eles têm sido muito utilizados nos últimos anos. Existem os transdutores mais específicos para a pele. Então tem se tentado delimitar, por exemplo, o carcinoma vasocelular esclerodermiforme, até onde aquela lesão vai, para tentar delimitar melhor a margem cirúrgica. É usado também, já tem se tentado vários estudos sobre uma associação, no caso do melanoma, da profundidade do Breslow daquela lesão com um achado ultrassonográfico. Então você faz um ultrassom e tentar qualificar através da patologia depois da retirada da lesão
se está coincidindo o que foi achado no ultrassom. Então ainda ainda tem que caminhar bastante nessa área aí, a cada dia que passa temos novas notícias. A microscopia confocal ela ajuda bastante, mas aí já vem o lado financeiro, é extremamente oneroso, é muito cara. A gente vai ter em centros mais específicos, a Secamar, como foi citado o Dr. Flávio, lá são locais onde tem uma estrutura melhor e você consegue ter esses equipamentos melhores para fazer o diagnóstico dessas lesões. Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Vamos falar sobre carcinoma basocelular. O tratamento do carcinoma basocelular é cirúrgico. E aí a gente vai dividir, a cirurgia indicada vai se basear se ele é de baixo risco ou de alto risco. Quais são os CBCs, carcinoma basocelular, de baixo risco? São os de subtipo histológico nodular, superficial, sem envolvimento perineural. São tumores que têm que ser primários, ele não pode ser recidivado, ele não pode ser um tumor que está voltando. Localizados em tronco e extremidades, então face e outras particularidades que a gente vai falar no de alto risco não entram, então é só localizado em tronco e extremidades. Em áreas não previamente irradiadas, eles têm que ser menor do que 2 centímetros, independente do tipo histológico. Tem que ter borda bem definida e em indivíduos imunocompetentes. O tratamento de escolha, cirurgia convencional, exeres e sutura. As outras opções, elas são de um índice de cura bem menor do que a excisão cirúrgica. Então, a curetagem, eletrocoagulação, tratamentos não cirúrgicos, como terapia com imiquimod, 5-fluoracila, terapia fotodinâmica tópica, aminolevolinato de metila, o MAL, o ácido 5-aminolevolinato, o ALA, e a crioterapia são opções, mas se faz isso quando não tem condição cirúrgica, porque o tratamento de escolha sempre vai ser a cirurgia pelo índice de cura bem maior. Os CBCs de alto risco, eles são os esclerodermiforme, os infiltrativos, micronodular, basoescamoso, aí já entra a patologia para nos ajudar. É feita a biópsia prévia e aquela biópsia vai trazer se esse CBC tem característica infiltrativa, se ele é um CBC micronodular, se ele tem algum componente de espino celular junto com o basocelular, que é o basoescamoso, e esses aí já vão ser subtipos de alto risco. Qualquer subtipo maior do que 2 centímetros, qualquer lesão localizada em cabeça, hoje o protocolo de tratamento para CBC é se essa lesão for localizada na região face, cabeça, pescoço, ele é considerado de alto risco e está indicado cirurgia micrográfica para essa lesão. Mãos, pés, pré-tibial e ano genital. Lesões com bordas mal definidas, lesões recidivadas, lesões com envolvimento perineural e em pacientes imunodeprimidos. A questão do envolvimento perineural hoje em dia está muito valorizada. O tratamento cirúrgico de escolha é a cirurgia micrográfica de Mohs. Ela é de primeira escolha. Quando não tem condições de ser feita a cirurgia micrográfica, é feita a cirurgia convencional. Com índice de cura menor, a margem tem que ser ampla, de 4 a 6 milímetros. Nesses casos de cirurgia de alto risco, a cirurgia micrográfica de Mohs ela tem uma vantagem enorme, um índice de cura bem maior com a preservação máxima de tecido. Então, é a ressecção do todo com a preservação do máximo. Gostou dessa, né, Dr. Flávio? Carcinoma de células escamosas. Então vamos falar um pouquinho agora do tratamento do carcinoma espinocelular. Eles são classificados de baixo risco e de alto risco. Então de baixo risco ele vai ser menor do que 2 centímetros, bem diferenciado, sem envolvimento subcutâneo, localização em tronco ou extremidades. O tratamento é cirúrgico convencional, com margem cirúrgica de 4 a 6 milímetros, curetagem, eletrocoagulação, radioterapia pode ser uma opção em paciente com contraindicação de cirurgia. Mas também, claro, é um espinocelular, então cirurgia micrográfica de Mohs também está indicada. A gente não pode dar bobeira com o espinocelular, ele é bem mais agressivo. Pode ser feito convencional, mas é claro que Mohs sempre é uma opção muito boa.
Carcinoma de células escamosas continuando, agora falando dos de alto risco. São os que são maiores que 2 centímetros, tem invasão de subcutâneo, são lesões recidivadas, já tirou uma vez e ela voltou, localizadas na face, mãos ou região anogenital. O tratamento, cirurgia micrográfica de Mohs, com certeza, é a melhor opção, onde você vai ter uma segurança maior para falar para aquele paciente que você conseguiu tirar tudo e não deixou nada para trás. Em casos onde não tem condições de fazer cirurgia de Mohs, faz a convencional, tem que ser dado uma margem cirúrgica ampla de até 1 centímetro. Radioterapia como tratamento adjuvante em alguns casos, deve ser avaliado frente a variáveis de alto risco, incluindo lesão recidivada, sítio primário desfavorável, tumor pouco diferenciado e com envolvimento perineural. Então aí vai também o envolvimento perineural. Agora vamos falar do melanoma, tratamento cirúrgico do melanoma. Bom, lesões suspeitas de melanoma, elas têm que ser feita uma biópsia excisional, tem que tirar a lesão inteira sempre que possível, no sentido longitudinal, sentido da drenagem linfática. A gente sempre tenta fazer no sentido da drenagem linfática para facilitar depois uma investigação de linfonodo sentinela e afins. O tumor primário com estadios 1 e 2. Estadio 1 é aquele menor que 1 milímetro de profundidade, Breslow menor que 1. Os de maior que 1 milímetro já é estadio 2, mas que não tenha envolvimento de gânglio e nem metástase à distância. Tumor primário estadio 1 e 2 vai ser a retirada em monobloco da pele e do tecido celular subcutâneo até o plano da face muscular, com margem de 0,5 a 2, dependendo do Breslow, que foi feito na biópsia da retirada excisional primária. Então, se o Breslow é menor do que... Se o melanoma é in situ, é de 0,5 a 1 centímetro a ampliação. Se a espessura é menor do que 1 milímetro, estadio 1, você vai fazer mínimo de 1 centímetro. De 1 a 4, 2 centímetros e maior do que 4, 2 centímetros. Quando que vai estar indicado nesses pacientes fazer a pesquisa do linfonodo sentinela? O que é linfonodo sentinela? É o primeiro linfonodo para o qual drena o tumor primário, nem sempre sendo o linfonodo mais próximo da lesão. Aí é feita a técnica específica, onde é colocado um corante, e você vai ver a drenagem para onde que vai daquele linfonodo. Quando que está indicado de fazer essa biópsia do linfonodo sentinela? Quando o Breslow maior do que 1 milímetro, ou se ele for menor do que 1, se for menor do que 0,8, se tiver ulceração, invasão linfática, microsatelitose, ou se a margem profunda estiver comprometida nas lesões de recidiva local, nas lesões de mucosa, quando o índice mitótico for maior do que 5 de grande aumento, 4, 5 por grande aumento, tumores potencial maligno incerto. E aí você está indicado fazer essa pesquisa do linfonodo sentinela para ver se já tem comprometimento de linfonodo. Nos estadios 3 e 4, eu vou citar, aí já é muito mais complexo, já envolve uma equipe multidisciplinar, o oncologista sempre tem que estar presente, é uma excisão dos focos tumorais quando possível que você tem que fazer, todo quanto é foco tumoral que for possível ser ressecado tem que tirar, e aí vão entrar as terapias sistêmicas. São várias terapias sistêmicas, tem as antigas e as novas. As antigas é a quimioterapia, dentre outras, onde você tinha uma sobrevida de 5 anos de 20%. Então, os pacientes, quando faziam o diagnóstico antigamente de melanoma, evoluíam com 80% de chance de óbito em 5 anos. Isso mudou drasticamente, fez uma inversão do gráfico de progressão da doença com as terapias-alvo e as imunoterapias hoje presentes. A sobrevida de 5 anos ela passou de 20% para 78% com essas terapias-alvos e as imunoterapias mais modernas. E vamos para o que é mais importante da gente falar aqui, que a gente está no dezembro laranja, a gente está querendo que as pessoas previnem mais sobre o câncer de pele, que façam uma avaliação constante do corpo, que elas tenham um diagnóstico precoce, porque como qualquer câncer, se você faz um diagnóstico precoce, você tem muito maiores chances de cura e de menos sequela.
que se deve fazer? Aplicar protetor solar FPS 30 no mínimo ou maior, diariamente. Essa aplicação tem que ser feita a cada 3 horas, principalmente para as pessoas que se expõem mais ao sol. Todas as áreas expostas ao sol devem receber, não é só o rosto. A gente pega no consultório diariamente várias pessoas que usam só no rosto. Infelizmente, eu sou viciado em perguntar as coisas para os pacientes, então eu pergunto para praticamente quase todos: está usando filtro solar? Mesmo que ele vai lá por causa de uma micose. Você está usando filtro solar? Vou te falar que a maioria não usa. É uma conscientização diária. Infelizmente, o custo dele é alto, não é barato, mas é um investimento que a gente faz para a vida. Usar camiseta e chapéu, principalmente pessoas mais humildes, pessoas da roça, não tem muita condição de comprar e nem acessibilidade, tem que ficar pedindo para os outros ir na cidade para comprar. A roupa e os chapéus, as proteções mecânicas são imprescindíveis. Tem que usar roupa com manga, usar luva, roupa que tampa a região do colo, tórax, chapéu. Eu falo muito para os pacientes usarem aqueles utensílios que pescador, que ciclista usa hoje em dia, que é um tubo de pano. Você coloca ele aqui no pescoço, ele vai tampar toda a região do pescoço. Você pode até puxar ele para tampar a região do nariz quando você estiver exposto ao sol. Não se esqueça dos óculos de sol com proteção ultravioleta. Então, tentar usar um óculos de melhor qualidade para proteger a região da visão também, dos olhos. E evitar o sol entre as 9 e as 15, que é o maior índice de radiação ultravioleta. O Dr. Flávio mostrou claramente aqui que o clima nosso está mudando, e está mudando mesmo, não tem como fingir que isso não está acontecendo, é um fato. A radiação ultravioleta está cada dia maior e a população está envelhecendo. Então hoje, com a qualidade da assistência que as pessoas recebem em relação às doenças crônicas de um modo geral, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, têm uma acessibilidade maior, estão envelhecendo muito mais. E isso traz com que a radiação acumulada ao longo dos anos favoreça o aparecimento de lesões cancerígenas na pele. Essa é a prevenção primária, né? Então, essa aqui tudo que a gente falou é a prevenção primária, que é o básico que a gente tem que fazer no dia a dia. E o que seria a prevenção secundária? É o diagnóstico precoce. Prevenção secundária é o diagnóstico precoce. E aí vai várias medidas para que a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce. O acompanhamento das pintas, com avaliação periódica com especialista, isso é principalmente por causa do melanoma. Pessoas com história familiar de melanoma, pessoas que já tiveram melanoma, tem que ter uma avaliação mais cotidiana, mais diária dessas pintas, tanto uma autoavaliação quanto com especialista. Hoje em dia existe recurso técnico extremamente moderno, que é o mapeamento digital. Mapeamento digital, o Dr. Flávio Cabarzão faz lá, ele ajuda demais a você perceber se alguma pinta está mudando. É muito difícil para nós, como ser humano, olhar uma pinta de um paciente hoje, daqui a um ano lembrar como essa pinta estava, não tem como. O computador faz isso para a gente, ele é capaz de analisar uma pinta e fazer uma avaliação depois de um ano, ele coloca essas duas fotos, faz uma comparação e tem um parecer se aquela pinta deve ser retirada ou não. E as campanhas de conscientização da população, isso é primordial, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é o que a gente fez ontem lá na CBN fazendo entrevista, o que a gente fez no dia 2 lá no Hospital das Clínicas com atendimento à população. É a campanha de conscientização e prevenção para a gente fazer o diagnóstico precoce. Foram 190 e poucos casos diagnosticados na campanha do dia 2 no Hospital das Clínicas, 141 carcinoma base celular, 39 carcinoma espinocelular, 12 suspeitas de melanoma, 4 suspeitas de lentígio maligno. Então, são números bem assustadores, porque a gente, por mais que a gente corra atrás, a cada dia que passa são novas lesões. A gente viu ali no Brasil 220 mil novos casos em 2023, então câncer de pele ele é um número muito grande de pessoas que precisam dessa assistência. Em relação ao SUS, por mais que ele trabalhe e corra atrás, a parte logística da coisa não deixa esses pacientes chegarem tão rápido
mas na medida do possível também são tratados, também está acontecendo esse tratamento a nível de Araújo Jorge, Hospital das Clínicas, Hospital de Doenças Tropicais aqui em Goiânia, todos esses fazem essas retiradas, além das pequenas cirurgias nos postos de saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, que foi essa campanha nossa que teve no dia 2. Então, uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a fim de promover a conscientização a respeito dos riscos do câncer de pele, orientando a população a manter hábitos adequados de proteção solar, fotoproteção e a realizar visitas periódicas ao médico especialista. Ela é realizada pela SBD desde 99, sendo que em 2009 ela ganhou o prêmio Guinness por maior campanha médica do mundo em um dia e a maior campanha mundial de prevenção ao câncer de pele. Ela sempre com forte atuação nas redes sociais e na imprensa. As edições do Dezembro Laranja tornaram-se fonte de conteúdo qualificado por meio de orientações de especialistas, depoimentos de celebridades, ações de relações públicas em pontos turísticos, prédios públicos e muito mais. No grupo aqui dos presidentes das regionais, todo dia a gente vê pontos turísticos no Brasil inteiro sendo iluminados com a cor laranja para fazer com que a gente tenha uma conscientização da população para os riscos do câncer de pele. Nessa campanha nossa do dia 2, então, foram quase 500 atendimentos das 9 às 15 horas, no Hospital das Clínicas, foi feito só no Hospital das Clínicas. Aqui é uma foto desse ano agora, mostrando a fila do atendimento. Foi extremamente bem organizado, todos os pacientes elogiaram bastante. Eu sou meio enjoado com isso, eu fui lá e perguntei para vários, a senhora foi bem atendida, esperou demais? Ela, não, a gente esperou o normal, a gente está aqui para isso mesmo, e todos com a carinha boa e extremamente satisfeitos com o atendimento que foi feito no Hospital das Clínicas. Agradecimento especial, doutora Camila, chefe do serviço do Hospital das Clínicas, doutora Camila Borges, e o coordenador da campanha lá, que foi o doutor Samir, que foi excelente aí na atuação. Foram diagnosticados, então, 141 casos suspeitos de CBC, 39 casos suspeitos de CSC, 12 casos suspeitos de melanoma e 4 suspeitos de lentígio maligno. Todos esses pacientes foram agendados para ser feito a retirada cirúrgica dessas lesões. Esse aqui foram 2 exemplos aí à direita dessa nossa campanha. Um CBC ulcerado em região do nariz. Esse paciente, infelizmente, vai perder a asa nasal, mas com a competência dos nossos cirurgiões aqui de Goiânia, que são muito bons, eu vejo a atuação deles diariamente, são excelentes. O Dr. Samir lá vai fazer uma reconstrução dessa asa nasal e com certeza vai ficar perfeito. O importante é retirar. E embaixo, um paciente já com uma lesão extremamente extensa, pigmentada, uma suspeita altíssima de melanoma. Dificilmente uma lesão dessa não vai dar melanoma. A gente consegue ver aí associada a essa lesão uma tinha corporis disseminada, uma micose superficial disseminada nesse paciente, já levantando a suspeita grande que ele é um paciente imunocomprometido. Então, pacientes imunocomprometidos têm que ter uma atenção maior. Bom, agradecer bastante. Não esqueçam do Dezembro Laranja. Abrace essa causa. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Primeiro, a gente vai organizar o Marcelo pela apresentação. O seu comentário acerca da apresentação feita pelo Dr. Marcos. Falar sobre a apresentação do Marcos é muito fácil, né? É falar o óbvio. Foi muito boa, né, Valdemar? Eu acho que ele conseguiu, no prazo que foi dado a ele, fazer um resumo de tudo que precisa saber sobre o câncer de pele. As incidências que ocorrem no Brasil, e aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, que o próprio editorial do Instituto Nacional do Câncer, aqui, o nosso órgão brasileiro oficial, que estima os números de cânceres dos diversos tipos para o Brasil, ele já chama atenção para dados subestimados. São dados de base populacional, mas que já chama atenção para que esses dados possam ser subestimados. Por exemplo, no caso do melanoma,
A gente acredita que para cada caso registrado, ou seja, aquele caso que efetivamente foi para um exame anatopatológico, isso entrou nos registros do Instituto Nacional do Câncer, existam pelo menos 2 a 3 casos não registrados. Então, se a gente está falando algo de em torno de 10 mil novos casos de melanoma no Brasil em 2023, na verdade, o que a gente espera é que esse número seja ainda maior, em termos de 20 até 30 mil casos novos. Quando a gente fala de câncer de pele não melanoma, isso não é diferente. Isso não é diferente. Os dados também são subestimados. São dados alarmantes. Se você vê o número que o Marcos mostrou, Valdemar e ouvintes, nós temos lá 220 mil casos novos só esse ano, 2023. 200 casos novos. Sabe o que representa isso? Mais de 30% de todos os cânceres que acontecerão em seres humanos brasileiros neste ano, mais de 30% ocorrerá na pele, serão cânceres de pele. Então isso é um dado que chama atenção e o Marcos mostrou isso. Passando pelo diagnóstico, ele falou da importância de se atentar às lesões elementares da pele. Então é aquela placa, é aquela mancha, é aquela pápula, é aquele nódulo, é aquela ferida que não cicatriza, que não melhora, que evolui. Ele chamou muito bem a atenção para a evolução das pintas. Então, quando se vê isso, não deixa chegar nos casos avançados que eles diagnosticaram agora na campanha do dia 2 de dezembro. Esses casos do dia 2 que eles diagnosticaram, que ele mostrou a foto, são casos avançados, com destruição da narina esquerda, aquilo não é que pode ser melanoma, não, aquilo tem cara, cheiro, cor e bigode de melanoma. É melanoma, e é um melanoma extenso, um melanoma avançado. Quando a gente faz uma campanha de conscientização, uma campanha de prevenção, o que a gente espera? Que possa fazer diagnósticos precoces. Porque é exatamente o diagnóstico precoce, e o Marcos chamou muito bem a atenção disso, é que vai mudar a vida do paciente. A chance do paciente de sobreviver e de curar daquela lesão está exatamente no diagnóstico precoce. Diagnósticos tardios são carreados de muito sofrimento para o paciente, de muito sofrimento para o sistema que está financiando o tratamento daquele paciente. Então, é importante diagnósticos precoces. E aí eu sinto falta, viu, Marcos e ouvintes, de ações governamentais. Porque nós estamos falando de números aí em torno de 220, 230 mil casos novos de cânceres de pele no Brasil em 2023. Destes, 77% a 80% estarão no Sistema Único de Saúde, ou seja, pessoas que não têm a menor condição de custear o seu tratamento, então estão a cargo do Sistema Único de Saúde e a gente não vê ações governamentais de monta importantes no sentido de fomentar essa conscientização e ajudar na prevenção do câncer de pele a nível nacional. A gente sente muito falta dessas ações e isso eu queria deixar muito claro. As campanhas de conscientização, elas têm um valor, assim, que na minha avaliação é muito importante. Eu sempre, em todos os eventos que eu vou, eu sempre prestigio e parabenizo a Sociedade Brasileira de Dermatologia pela ação do Dezembro Laranja. Mas no mundo inteiro, as campanhas de conscientização e as campanhas de screening têm capengado no sentido de mostrar o efetivo valor no sentido de diminuir a mortalidade. As campanhas, normalmente, elas falham em mostrar a diminuição da mortalidade da população devido ao câncer de pele. E aqui não é diferente. A gente não está vendo uma diminuição da mortalidade por câncer de pele no nosso país, apesar de todo o esforço, que é um esforço pessoal de uma entidade privada, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas que vale muito a pena, porque é o mês que a gente chama para várias ações a nível nacional de outras instituições que vêm na esteira da SBD, né, na esteira de também fazer alguma coisa para a conscientização da população, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Cabeça e Pescoço, Grupo Brasileiro de Melanoma, vem na esteira para tentar intensificar suas ações de conscientização da população. E o Marcos chamou muito bem a atenção das ações da prevenção primária, que são todas as ferramentas que possam ser usadas no sentido de evitar a doença, então proteção solar, fotoproteção, proteção mecânica, uso de óculos. E aqui eu quero chamar a atenção que no mundo inteiro
a incidência do câncer de pele vem aumentando. Alguns países começam a ter uma estabilidade e até uma certa diminuição. Por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia, que é onde tem a maior incidência de câncer de pele no mundo. Lá eles estão começar a diminuir a incidência anual de câncer de pele, baseado na fotoproteção mecânica. Então não é no fotoprotetor, na fotoproteção mecânica. É o que o Marcos chamou a atenção. Roupas de manga longa com tratamento ultravioleta, chapéu com tratamento ultravioleta e óculos escuros. Isso está mudando o futuro dos australianos. Então é importante que a gente chame a atenção disso, porque nem todo mundo consegue usar o filtro solar da forma correta. E filtro solar é dose dependente. Entre aspas, um medicamento, um produto que tem que ter a dose adequada para ter o benefício esperado. Se você usa o protetor com uma dose abaixo da recomendada para a sua superfície corpórea, aquilo não vai te ajudar. Se você não reaplica ele como deve ser reaplicado, ele não vai te ajudar. Por exemplo, um adulto de 70 quilos precisa de uma xícara de chá cheia de fotoprotetor por aplicação. Isso tem que ser feito a cada 2 ou 3 horas. Quem? Até eu e o Marcos aqui, se a gente for confrontado para fazer isso, faz. Imagina a população que, igual eu falei, 80% está no SUS, se eles vão ter condições de fazer isso. Agora, roupa não. Você compra uma vez, lá, 2 mudas de roupa, principalmente para aqueles que estão expostos de forma laboral, no seu dia a dia trabalhando, ele está protegido, sem precisar usar mais nada além da roupa, do chapéu e do óculos. Então, basicamente, era esses os comentários. Lógico, eu vou entrar na questão dos tratamentos que mudaram muito na última década. O tratamento sistêmico do melanoma, por exemplo, revolucionou a oncologia como um todo. Graças às descobertas dos novos tratamentos para melanoma, mudou a história do paciente com câncer de mama, do câncer de cabeça e pescoço, do câncer urogenital, do câncer urinário. Então, isso tudo graças às descobertas das imunoterapias, checkpoints inibidores, da terapia-alvo que foi descoberta para melanoma. Mas não vou entrar nisso, porque isso é um assunto mais especializado, Valdemar. Mas, de uma forma geral, parabenizar o Marcos pela sua apresentação. Uma perguntinha aqui para os dois palestrantes. O melanoma sempre é a lesão enegrecida ou, eventualmente, pode ser uma lesão sem cor ou até esbranquiçada? Mas fala aí, doutor Flávio. 85% dos melanomas têm a cor enegrecida, ou as múltiplas cores, 2 ou mais cores, variando do castanho claro ao negro. Essa paleta de cor que vai do castanho claro ao negro faz parte de 80% a 85% dos melanomas. Mas existe um percentual de melanoma que eles são chamados os melanomas amelanóticos. E o Marcos falou muito bem isso na apresentação dele. O que é o melanoma amelanótico? É aquele melanoma que, na sua gênese, teve uma desdiferenciação para não produção de melanina. Então, eles são lesões avermelhadas, róseas, esbranquiçadas, ou seja, sem pigmento melânico. E aí esses tumores tendem a ser tumores mais agressivos, principalmente porque o diagnóstico normalmente não é tão precoce. Perfeito. A colocação que mandaram aqui era um cidadão, um homem de 50 anos, com uma lesão na planta do pé esbranquiçada. Quando procurou o médico que indicou a ressecção da lesão, alguém comentou sobre melanoma e o comentário é que não seria porque ele era muito branco. Quando veio a biópsia, era melanoma. Ressecado com margem mais ampla, e ele acabou evoluindo com metástase cerebral. Então, assim, a preocupação do melanoma é realmente essa disseminação precoce. E no passado, e achei interessante a sua colocação de que as coisas mudaram, né? Tanto no diagnóstico, conduta propedêutica e resultado e sobrevida também do melanoma. No passado era dramático, o melanoma era assustador. Esse tipo específico, viu, Valdemar? Esse tipo específico de melanoma, que é o melanoma acrolentiginoso, é o melanoma que é muito comum na planta dos pés, na palma das mãos,
na região abaixo da unha, que é a região subungueal, primeira coisa que tem que se dizer é que esse melanoma não tem relação com a exposição ultravioleta. Esse é um melanoma que ele é diferente da etiologia dos outros melanomas, que normalmente tem relação direta com a exposição ultravioleta. Esse não, são lesões que não estão em contato com a exposição UV. E população negra, asiática, então veja, sem relação com o UV. E são lesões normalmente diagnosticadas tardiamente. A gente tem feito lá no Grupo Brasileiro de Melanoma uma ação de intensificação, de poder descobrir precocemente essas lesões, e isso existe uma ação do GBM, do Grupo Brasileiro de Melanoma, que chama Juntos contra o Melanoma, onde a gente, pessoas especialistas, experts na matéria, a gente viaja o Brasil dando aulas para podólogos, para cabeleireiros, para tatuadores, para ensiná-los a identificar essa lesão precocemente e encaminhar para um especialista para o diagnóstico preciso. Então, a gente ensinando outras pessoas que lidam com as pessoas no dia a dia, como podólogos, a identificar o melanoma na planta do pé. Os tatuadores, na hora de fazer a tatuagem, que normalmente a pessoa fica ali sem roupa, identificar lesões que possam ser suspeitas e não tatuar em cima dessas lesões e pedir uma avaliação especializada. Cabeleireiro, é muito difícil você mesmo analisar seu couro cabeludo. Então a gente treina cabeleireiros no Brasil inteiro a identificar lesões de risco e encaminhar para o médico especialista. Esse é um programa que chama Juntos contra o Melanoma, é um programa do Grupo Brasileiro de Melanoma. Uma alopecia areata, alguma coisa, sempre vem com orientação ou da família ou do cabeleireiro, porque ele mesmo fica difícil ver alguma lesão que está atrás, alguma lesão em outro lugar. Esse caso em especial, o pessoal está mandando aqui pelo Facebook, que essa nossa live tem que ser pela plataforma Zoom e também pelo Facebook, comentando que esse cidadão era um militar e usava coturno. Apareceu essa lesão na planta do pé e ele entendia que era alguma coisa do coturno. Diagnóstico tardio, metástase cerebral, e ele acabou indo a óbito por conta do melanoma. Então, uma informação importante, eu achei interessante o envolvimento da podologia aí, nesse rastreamento. Talvez uma pessoa que seja conhecida de todos, um artista famoso internacional e que teve um melanoma na planta do pé e acabou falecendo desse melanoma, é aquele cantor de reggae, o Bob Marley. Então, o Bob Marley foi acometido por um melanoma acrolentiginoso na planta do pé e acabou falecendo dessa doença. Perfeito. Eu achei também a colocação de que, como tudo em medicina, deve-se começar a prevenção no formato mais primário e mais elementar, né? Mais simples. A história da camisa manga comprida, da proteção com chapéu, proteção laboral, né? Mais simples e de resultado, como o Flávio demonstrou aí a partir da Austrália, que consegue reverter números baseados em coisas mais simples, né? Esse é o grande achado das suas práticas em medicina. Bom, meninos, bela apresentação, bela live, vai ficar pendurada aí no site da MG, aí na Facebook já está transmitindo, depois no YouTube. Vocês possam adentrar depois e fazer também, usar como referência, tanto a informação de estudantes, quanto até população leiga, que sendo aberta a toda a população para que possa se informar e precisar tirar disso resultados interessantes. Voltando a palavra, então, aí ao Dr. Marcos Chaú e ao professor Flávio Cavarzan, para que faça suas considerações finais. Já estamos completando 1 hora da live. Vejo que é tão bom o tema e tão boa a apresentação que já estamos completando 1 hora da nossa evolução. Dr. Marcos Chaú, suas colocações finais, por favor. É o convite. Acho que essas ações médicas são fantásticas aí para esclarecer não só a população, como outros médicos que estão aí no dia a dia atendendo os pacientes e para poder orientar. Agradecer o apoio constante aqui do Dr. Flávio Cavarzan e agradecer por todo o apoio esse ano. Você é fera, cara. Obrigado por tudo, viu? Foi show. E estamos aí para esclarecer qualquer problema aí para a população. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcos. Flávio Cavarzan, por favor.
Eu vou na esteira do Marcos, agradecer aí pela iniciativa da Associação Médica de Goiás, de abrir esse canal para a gente poder estar falando aqui num domingo ensolarado sobre câncer de pele e os riscos da exposição solar de forma inadvertida para a população. E eu costumo usar uma frase, viu, Marcos, que eu falo o seguinte, quando a gente fala de melanoma, a gente fala que milímetros separa a vida da morte. Como? Quando eu diagnostico um melanoma com menos de 1 milímetro de espessura, de profundidade, a chance de eu salvar esse paciente com medidas simples é de 90% ou mais. Mas quando eu diagnostico melanoma com mais de 5 milímetros de profundidade, ulcerado, nodular, crescimento rápido, ou seja, um tumor avançado, a chance de eu perder esse paciente é de 60%. Então, câncer de pele, gente, o que faz a diferença é diagnóstico precoce. Então, você que está ouvindo aí, você que vai ter acesso a essa live, se você tiver uma lesão na sua pele que não melhora, não cicatriza, que vem evoluindo, corra a um dermatologista. Esse é o lugar de você ir. Vai no especialista, dermatologista, para fazer o seu diagnóstico e dali você poder ser encaminhado para o tratamento adequado. Queria agradecer essa utilidade pública que a Associação Médica de Goiás presta para a população goiana, goianiense e brasileira. Em nome do professor Valdemar. Maravilha. Agradecer então aqui o presidente da MG, o professor Washington Luiz, em nome da diretoria da MG, por essas ações importantes e permanentes. Tempo é vida, né? Então, quanto mais precoce, muito melhor. Do Marcos, Shaul, Flávio Carlos, muito obrigado por tudo. Agradecer o nosso técnico informático aí, Maurício Neto e Yuri, pela percepção dos elementos de divulgação. E um bom dia, um bom domingo e até a próxima. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.